Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje eu vou contar como foi a minha primeira semana de NaNoWriMo. Bom, vou começar com uma coisa que já estava prevista, que realmente fica bem difícil de escrever nas terças-feiras. Isso aconteceu nos outros NaNoWriMos que eu participei também, porque realmente é um dia muito cheio, eu dou aula o dia inteiro, então fica muito complicado escrever nesse dia. A não ser realmente quando estiver chegando perto do final e que tiver que dar aquele gás para poder completar, né, para chegar na média de palavras certinho, aí vale a pena se esforçar um pouquinho mais para escrever nas terças-feiras. Mas por enquanto, eu vou manter dessa forma. A minha escrita ficou bem na média do que eu preciso fazer mesmo, girou em torno das 1000 palavras, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu trabalhei basicamente em duas frentes. Primeiro, no background da Lora, no passado dela e no presente, na rotina dela dentro da tribo. Eu resolvi trabalhar com ela junto às crianças da tribo. Eu acho que para mostrar o lado mais sensível dela e para fazer um contraponto com Uras, então eu acho interessante mostrar a Lora, os pensamentos dela e as atitudes dela em relação às crianças, conversando com as crianças. Então ela meio que pensa que está quebrando o sistema de dentro para fora, porque ela conta histórias para eles, conta histórias lá de fora, mitos e lendas dos grandes heróis de outros povos, porque ela não é da tribo, e sempre sob a vigilância de um guarda ou dois, e ela meio que tenta passar essas informações para as crianças, ou mudar a cabeça das crianças, na esperança de que eles cresçam pessoas diferentes daquelas que estão na tribo. E esse contexto também é bom porque favorece a inclusão do filho dela, que é um personagem que depois vai crescer muito na história, nos outros capítulos da história que eu pretendo escrever ainda. Então, basicamente, eu fiz a cena de abertura da Lora junto às crianças contando uma história, um mito antigo, e meio que nesse mito ela dá uma metáfora para como ela enxerga aquela realidade, como ela vê as pessoas daquela tribo, né, de maneira simbólica. E a outra parte que eu trabalhei da história foi o período que o Urus ficou na Cidadela Queimada depois do castigo. Agora eu valorizei a situação em que ele encontra a adaga e com a qual ele mata o grande líder. Então ali tem uma explicação melhor, eu fiz todo um contexto para ficar mais interessante do que ele simplesmente tropeçar na adaga por acaso, como eu fiz no conto, porque realmente foi a primeira coisa que me ocorreu. E além disso, dentro da cidade ele vai encontrar vestígios da vida da tribo ali. Então ele meio que vai criar uma ideia, uma imagem de como era o passado da tribo, vai idealizar isso e ele vai querer recuperar isso tudo depois quando ele for conduzir a tribo de volta para a cidade. Ele vai meio que criar uma ideia do que era essa tribo, desse passado glorioso, e até as pessoas que estão na tribo agora não são da mesma geração da que viveu ali, então ele pode muito bem criar um folclore mesmo e lendas de como era o passado dourado da tribo e fazer com que eles acreditem que retornando para lá é o melhor caminho para eles retomarem, né, e para recuperarem tudo isso que eles já perderam. Então, basicamente, foram essas duas coisas que eu trabalhei, esses dois trechos, e ainda um encontro dele com o grande líder, o encontro do Urus com o grande líder, na tenda do grande líder, e ali ele vê que de perto, tanto fisicamente quanto em termos de intimidade, de conhecendo um pouco mais ele, o grande líder longe da tribo, ele vê que realmente ele não é aquela pessoa que aparenta ser para o povo. Ele tem suas fragilidades, tem suas idiosincrasias ali e coisas que ele esconde do povo, e o Uras agora vai começar a ficar sabendo. Essa parte ainda tem que terminar de desenvolver até o final da semana, onde fecha a primeira semana do NaNoWriMo, né? Então até sábado eu termino de desenvolver essa terceira parte e aí eu passo para outras áreas da história que precisam ser desenvolvidas ainda. Eu vou mostrar agora então mais alguns detalhes da história lá no site do NaNoWriMo e vou mostrar também um mapa que eu fiz muito rapidamente, só para poder eu me situar mesmo, já que eu vou acrescentar outros povos e outros lugares para poder enriquecer a narrativa. Então, como eu tinha falado, a minha média diária de palavras está em 1085. Hoje foram 975 palavras, mas eu pretendo escrever um pouquinho mais. Restam 42.444 palavras, mas vai dar. Estamos no 7º dia, né? E o mais importante é isso aqui, que todo mundo que participa do NaNoWriMo tem que ficar de olho. Quantas palavras por dia eu preciso fazer para terminar? Então não é legal deixar isso aqui subir muito de 2.000. Tem dia que a gente escreve mais, tem dia que escreve menos. Agora está em 1.700, mas eu pretendo até metade do NaNoWriMo baixar isso aqui para 1.000, 1.100. Para justamente quando eu estiver mais cansado no final, eu não ter muita dificuldade de cumprir as metas. Porque muita gente vai fechando vários dias abaixo da média e isso aqui começa a subir. Aí começa a ter que fazer 2.000 por dia, 2.500, 1.000 por dia para poder terminar. E aí na reta final fica muito difícil. Então aqui eu estou seguindo um pouquinho abaixo da média, né? Eu já deveria estar com 11.000 palavras, mas eu pretendo tirar agora no fim de semana. E na contagem diária ficou assim. 1.556 no primeiro dia, 1.896 no segundo, 1.141 no terceiro, 806 no quarto, 1.202 no quinto. Ontem, nenhuma.
e hoje 985. Por enquanto está tudo sob controle, 7.596 palavras até agora. Essa semana eu não pude gravar nenhum trecho comentando as histórias, porque eu gravei ou muito cedo ou muito tarde, então ficou realmente complicado. Então, só para ter uma ideia, ó, o que está em azul foi o que acrescentei agora na história, durante esses 7 dias. Então tem aqui a introdução da Lora, aqui os pedaços do Uras junto com o líder, a ida do Uras à tenda do grande líder, o diálogo dos dois, e aí que vai ter mais detalhes sobre ele ser considerado o escolhido mesmo. E o trecho maior foi justamente o da estadia do Uras lá na Cidadela Queimada, onde eu acrescentei aqueles detalhes que eu falei antes. Na semana que vem eu pretendo me organizar para poder fazer as gravações comentadas, que era o que eu queria fazer, mas essa semana realmente ficou complicado. E a última coisa para mostrar é o mapinha que eu fiz nesse site aqui, ó, incarnate.com. Ele é online e ele permite a qualquer um fazer mapas muito facilmente. Então eu fiz aqui mais ou menos como eu estou pensando a história. Aqui é a tribo, aqui são as ruínas, onde tem a Cidadela Queimada. Para cá eu já pensei em algumas coisas. Aqui tem a floresta, onde o Uras vai caçar. A Montanha Vermelha é essa aqui. E tem as tribos em volta. E daqui para cá, as terras do sul, já pensei em algumas coisas. Aqui é a cidade natal do Uras. E essas outras regiões são as que eu tenho ideias para contextualizar agora, mesmo que entre em forma de narrativa, ou que algum personagem cite algum desses lugares, eu já estou meio que posicionando no mapa para poder ter uma ideia muito melhor, né? Daqui para baixo eu deixei indefinido, porque eu pretendo seguir esse mapa, continuar a história, talvez incorporar alguma das outras histórias que eu já fiz dentro desse mesmo mundo, desse mesmo universo aí. E esse mapinha que eu fiz muito rapidamente está sendo muito útil para me situar agora, de acordo com o que eu estou acrescentando na história. Bom, esse então foi meu começo de NaNoWriMo. Eu estou muito animado com a história. Foi uma história que meio que foi se construindo sozinha, sem muito esforço. E agora é hora de voltar a escrever para garantir a média de palavras do dia. Até semana que vem. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem um link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!